Uma última vez, o corpo que você conheceu e habitou durante toda a sua vida fica em silêncio. Naquele momento, algo extraordinário acontece. O mundo não mergulha na escuridão. A consciência não desaparece simplesmente. Em vez disso, você começa a sentir uma estranha leveza, como se o peso da própria existência estivesse sendo retirado. A sala ao seu redor parece distante, borrada e irreal. Os sons se estendem e ecoam, tornando-se sussurros abafados ao fundo. O tempo, antes uma marcha implacável, desacelera até rastejar. Neste momento surreal, você percebe algo chocante. Você ainda está consciente. Mas onde você está? Essa questão tem intrigado as civilizações há séculos. Muitas culturas tentaram responder a esse profundo mistério. Alguns acreditam que a alma sobe, atraída para um túnel radiante de luz. Outros sugerem que ele permanece, preso entre reinos, vagando em confusão e medo. Mas existe um texto antigo, um livro sagrado que foi escondido por séculos, alegando conter a verdade sobre o que está além. É conhecido como o Bardo Todol, ou no Ocidente, o Livro Tibetano dos Mortos. O que este texto descreve é diferente de tudo que você já ouviu antes, sem mitos, sem especulações vagas, mas sim um relato preciso e passo a passo do que acontece após a morte. Serve não apenas como uma escritura religiosa. É um mapa, um guia meticulosamente elaborado para conduzir a alma através de uma das transições mais misteriosas e aterrorizantes da vida. Se os ensinamentos deste livro forem verdadeiros, então a morte não é um fim. É uma passagem, um teste, uma porta de entrada para algo muito maior ou muito mais aterrorizante do que você jamais poderia imaginar. De acordo com essas percepções antigas, o momento da morte marca não um fim, mas um começo, uma iniciação em um reino diferente da existência. O Bardo Todol descreve uma série de eventos que se desenrolam nos minutos, horas e até dias após a morte. Ele descreve uma jornada através de visões, ilusões e escolhas, uma série de portais onde a mente, agora livre dos limites do corpo, confronta seus próprios medos, karma e destino final. Algumas almas transcenderão, muitos retornarão. No entanto, apenas aqueles que compreendem a verdade estão equipados para navegar pelo que está por vir. A questão premente não é mais simplesmente o que acontece quando morremos. A verdadeira pergunta é: você estará pronto? Este não é um livro comum. Não é algo encontrado casualmente em uma prateleira esperando para ser lido. O Bardo Todol foi feito para ser escondido, protegido dos despreparados. Suas revelações têm o poder de mudar tudo. Este texto antigo não foi escrito para os vivos, mas para aqueles que já fizeram a transição. Um mapa da vida após a morte. Um guia para o que vem depois do seu último suspiro. No entanto, de onde se originou? Por que foi enterrado em segredo? Suas origens remontam a mais de um milênio a uma figura que transcendeu os papéis de estudioso e místico, um feiticeiro, uma lenda. Seu nome era Padmasambhava. Para os budistas tibetanos, ele não é apenas uma figura histórica. Ele é uma força de iluminação. Um ser tão poderoso que sua essência continua a ressoar dentro do tecido da realidade. No século VIII, Padmasambhava foi convidado ao Tibete para introduzir o budismo em uma terra dominada por antigas tradições xamânicas. No entanto, o que ele encontrou não foi mera resistência. Foi uma guerra. Os deuses antigos, os espíritos da terra e as forças invisíveis não o acolheram. Assim, Padmasambhava não simplesmente ensinou. Ele se envolveu em batalhas rituais, aproveitando a magia e dominando forças além da compreensão humana. Ele subjugou os espíritos, não aniquilando-os, mas prendendo-os e integrando-os, obrigando-os a servir ao caminho da iluminação. Durante esse período tumultuado, ele escreveu uma obra diferente de qualquer outra. Um texto projetado para guiar as almas através da jornada mais assustadora que jamais enfrentariam, a jornada pela morte. No entanto, Padmasambhava estava ciente de que o mundo ainda não estava preparado para tal conhecimento. Ele entendeu que, se os ensinamentos caíssem em mãos erradas, eles corriam o risco de serem perdidos, corrompidos ou, pior, explorados para obter poder em vez de libertação.
Assim, ele deu um passo radical. Escondeu o bardo Todol em cavernas remotas, truncando sua sabedoria para gerações futuras. Somente aqueles destinados a descobri-lo, aqueles realmente prontos, descobririam seus segredos. Durante séculos, o livro permaneceu envolto em mistério. Um sussurro entre os iniciados, um segredo guardado por monges que dedicaram suas vidas a se preparar para o momento da morte. No entanto, agora, algo mudou. O livro ressurgiu. O conhecimento está sendo revelado. Por quê? Porque agora, depois de séculos de silêncio, talvez o mundo esteja mudando, talvez a consciência esteja evoluindo, ou talvez algo dentro de nós deseje ser lembrado. A morte não é um evento instantâneo. Embora o corpo possa parar de funcionar, o eu permanece por um breve momento, segundos, minutos, talvez até horas. Nesses momentos, você ainda está aqui, consciente, observando, sentindo algo além de qualquer coisa que você já conheceu. Não há dor, nem luta, nem peso segurando você. Em vez disso, você experimenta uma estranha leveza, uma profunda sensação de separação. Os mestres tibetanos se referiam a essa fase inicial como o Shikai Bardo, o primeiro estágio da vida após a morte, o momento em que a alma começa a se separar do mundo físico. O que acontece a seguir depende inteiramente de sua preparação. Alguns indivíduos relatam flutuar acima de seus próprios corpos, olhando para a forma sem vida que habitavam. Outros experimentam uma atração, como se algo os estivesse guiando em direção a um destino desconhecido. Sobreviventes de quase morte, aqueles que se aventuraram até o limite e voltaram, compartilham relatos assustadoramente semelhantes. Eles falam de túneis de luz, de vozes acenando para eles, de uma presença, algo observando, esperando. Eles relatam uma súbita inundação de memórias, uma repetição de suas vidas inteiras em um único instante avassalador. O livro tibetano dos mortos também aborda esse fenômeno. Descreve o momento em que o véu se levanta, quando todas as ilusões se dissipam e a alma percebe sua verdadeira natureza. Para aqueles que estão preparados, isso representa a maior oportunidade, uma chance de reconhecer a clara luz, a consciência infinita que transcende o tempo e a forma, a porta de entrada para a libertação final. No entanto, para muitos, a experiência é avassaladora. A luz é muito brilhante, a verdade é muito vasta. O medo emerge e a mente se apega ao que sempre soube. Nesse momento de hesitação, a oportunidade é perdida e a alma se retira. O que se segue a seguir é muitas vezes imprevisível. Algumas almas encontram-se à deriva, perdidas em lugares familiares, incapazes de aceitar a realidade de sua morte. Outros entram em visões de beleza e paz, acreditando que chegaram ao paraíso, apenas para depois perceber que era apenas mais uma ilusão. Por outro lado, alguns entram em reinos muito mais sombrios. Os mestres tibetanos advertiram contra isso, que se a alma não reconhecer a verdade nesses momentos iniciais, se não liberar seu medo e apego, ela entrará em um reino inteiramente moldado por sua própria mente, um mundo onde os pensamentos se manifestam, onde os medos tomam forma e onde as experiências subsequentes são ditadas pelo mais profundo, aspectos mais ocultos da alma. Algumas almas nunca atravessam, não porque não podem, mas porque não o farão. Naqueles primeiros momentos após a morte, a alma confronta um limiar, uma porta entre mundos. No entanto, nem todo mundo passa. Alguns hesitam, alguns resistem, outros voltam atrás, agarrando-se à vida que acabaram de deixar para trás, incapazes de aceitar o que já aconteceu. Consequentemente, eles permanecem presos, não no inferno, não no céu, mas no espaço liminar entre eles. Os mestres tibetanos falaram desse fenômeno. Eles o chamavam de reino cinza, o estado de errância e confusão. Uma alma que não reconhece sua própria morte fica presa em suas próprias ilusões. Ele permanece em espaços familiares, vagando entre os vivos, invisível e inédito. Algumas almas nem percebem que estão mortas. Eles sentem a atração da vida após a morte, mas resistem a ela, alimentados pelo medo, por desejos não resolvidos, pelo peso do que não puderam abandonar na vida. O medo é a primeira cadeia. O momento da morte é avassalador, a perda do corpo, a desintegração da realidade. É demais para uma mente despreparada a enfrentar. Em vez de se renderem, eles resistem.
Em vez de deixar ir, eles lutam para se agarrar ao que não existe mais. Ao fazê-lo, ficam presos. O apego forma a segunda cadeia. Algumas almas não podem partir porque são incapazes de se desfazer do que deixaram para trás: entes queridos, posses, arrependimentos, negócios inacabados. Eles ficam perto dos vivos, tentando interagir, tentando alterar as circunstâncias além de seu controle. No entanto, os vivos não podem ouvi-los. Eles chamam, eles estendem a mão, mas suas vozes são engolidas pelo silêncio, e assim eles permanecem. Depois, ao karma, a energia de tudo o que não foi resolvido, o peso das ações tomadas e das ações evitadas. Para alguns, esse peso os puxa para baixo, em direção a reinos e vibrações inferiores, um mundo moldado pela escuridão que carregavam em vida. Para outros, isso os mantém vagando, repassando memórias, revivendo momentos repetidamente, presos não por uma força externa, mas por suas próprias mentes. A verdade é que a vida após a morte não é um local singular. Não é um destino final. É um reflexo, uma projeção do que a alma carrega dentro de si. Para aqueles cheios de paz, a jornada é fácil. Para aqueles cheios de medo, a jornada se torna uma prisão. É por isso que os mestres tibetanos dedicaram suas vidas à preparação para a morte. O que se desenrola do outro lado não é determinado pelo destino, é ditado pelo estado de espírito que você carrega com você. Uma vez que você cruza esse limiar, o tempo deixa de existir. No momento da morte, uma luz radiante aparece, uma luz mais brilhante que o sol, vasta e infinita, não fora de você, mas emanando de dentro. Por um breve momento, a alma é liberada, livre do corpo, livre das restrições de tempo, identidade e tudo o que antes percebia como real. Neste momento, existe uma oportunidade, uma porta, uma chance de transcender o ciclo de nascimento e morte, de se dissolver na clara luz, no estado mais elevado de consciência, na pura essência da própria existência. O livro tibetano dos mortos descreve isso como o momento singularmente mais significativo da vida após a morte, um momento que molda tudo. No entanto, a maioria nunca consegue passar. Quando a luz aparece, eles não conseguem reconhecê-la, eles hesitam, eles se afastam. Eles se apegam ao familiar e, ao fazê-lo, perdem a oportunidade de libertação. Este é o primeiro teste, e a maioria das almas falha. A clara luz representa a verdade suprema, a fonte da qual todas as coisas surgem, o estado além do medo, do sofrimento e da ilusão. Mas para uma mente despreparada, parece esmagador. Parece muito vasto, muito poderoso. Em vez de abraçá-lo, a alma recua, procurando algo reconhecível, um corpo, uma memória, uma sensação que lembra a vida. No momento em que isso acontece, a luz se dissipa. Os mestres tibetanos entenderam isso. É por isso que eles treinaram para a morte, porque a mente se apega à familiaridade. Se na vida nunca explorou as profundezas do silêncio, nunca se aventurou além da forma ou do eu, então na morte, instintivamente fará o que sempre fez, fugirá do desconhecido, ele se afastará da luz. E é aí que começa a descida. Uma vez que a clara luz se desvanece, o que se segue é uma realidade criada pela própria mente, um reino de visões, ilusões e karma que se desdobram em formas além da compreensão. Alguns encontrarão beleza, outros enfrentarão pesadelos, mas poucos encontrarão o caminho de volta para a luz. E assim, a questão não é apenas o que ocorre na morte. A questão vital é, você reconhecerá a verdade quando ela surgir ou você, como muitos, desviará o olhar? O corpo fica imóvel, o último suspiro desaparece, mas algo persiste. Não há dor, nem escuridão repentina, nem conclusão abrupta. Em vez disso, há uma mudança, uma estranha leveza, como se o peso da existência tivesse sido levantado. O corpo, aquele que você conheceu por toda a sua vida, parece distante, como se não pertencesse mais a você. Então, você mesmo vê, deitado imóvel, silencioso, uma concha sem vida que já foi você. Algumas almas compreendem isso imediatamente. Eles entendem que cruzaram o limiar, mas muitos não. O livro tibetano dos mortos descreve essa fase inicial como o Shikai Bardo, o momento da separação. Para alguns, é sereno, uma deriva suave, uma sensação de flutuação, como se o mundo tivesse se tornado suave e onírico. Para outros, parece desorientador.
A mente luta com a compreensão, pois ainda se sente viva. Ele pode ver, pensar e se mover, mas ninguém responde. Ele chama, ninguém ouve. Ele alcança os vivos, mas suas mãos passam por eles como o ar e, lentamente, a realização amanhece. O mundo físico desapareceu, mas a consciência perdura. Esta é a primeira verdade profunda da vida após a morte. Você não é seu corpo. Você nunca foi. No entanto, a mente, condicionada por anos de existência física, luta para aceitar essa realidade. Algumas almas entram em pânico, tentando acordar, voltar à vida, mas não há mais vida para onde retornar. Outros se recusam a progredir. Eles pairam perto de seus corpos, suas casas e seus entes queridos, incapazes de deixá-los ir. Então, há aqueles que compreendem o que está ocorrendo, aqueles que permanecem calmos, que não resistem. Para eles, algo mais emerge, uma luz, uma presença, uma porta que se abre além dos limites do mundo físico. No entanto, nem todos passarão adiante, pois a jornada à frente é repleta de desafios. As ilusões da mente estão prestes a tomar forma. Para aqueles despreparados, o verdadeiro teste está apenas começando. À medida que a luz recua, outra coisa toma seu lugar. O mundo físico se foi, o corpo, a respiração e os batimentos cardíacos foram deixados para trás como um sonho que terminou. Agora, um novo reino se materializa, um mundo de visões. Algumas almas encontram-se em espaços de beleza indescritível, templos dourados, vastas paisagens celestes, figuras de luz que prolongam calor e paz. Outros encontram algo muito mais assustador, um reino de sombras mutáveis, seres monstruosos e formas aterrorizantes que torcem e distorcem, observando, esperando. Alguns experimentam tranquilidade, outros sentem pavor. Mas aqui está a verdade que não é dita. Nada disso é real, não da maneira que você imagina. Este é o Bardo Shonid, o segundo estágio da vida após a morte. Um mundo não construído pelo universo, mas pela própria mente. Tudo neste reino é uma projeção, um reflexo das camadas mais profundas da alma. Aqueles que viveram em amor, paz e sabedoria percebem o paraíso. Aqueles que viviam com medo, culpa e raiva confrontam seus demônios. No entanto, ambos são ilusões porque, neste reino, o pensamento se torna forma. Os mestres tibetanos advertiram contra isso. Eles entenderam que a vida após a morte não é um domínio de julgamento, mas um espelho. Você não enfrenta deuses ou demônios, você se confronta. As figuras serenas, os seres divinos refletem seu eu superior, enquanto os monstros aterrorizantes e as forças tumultuadas incorporam os medos que você nunca abordou na vida. Mas aqui está o segredo. Nenhum dos dois pode prejudicá-lo, a menos que você permita. No momento em que você reage, no momento em que foge, no momento em que resiste, no momento em que tenta escapar, você fica preso na ilusão. Quanto mais fundo você mergulha nele, mais desafiador se torna despertar. Ver é o único caminho para a liberdade. Inspire, expire, mais uma vez. Mais lento desta vez, mais profundo. Sinta o ar encher seus pulmões. Sinta-o sair. Agora, visualize que você pare, não por medo, não por força, mas por escolha. Tudo para, a respiração, a mente, o corpo. Nessa quietude, algo muda. Este é o segredo que os monges tibetanos entenderam, que a respiração serve como ponte entre a vida e a morte. Ao dominá-lo, controlá-lo, você pode transcender o corpo antes que a morte chegue. Eles se referiam a isso como Tumu Pranayama, respiração de vaso, nomes diferentes, mas com o mesmo propósito. Para levar o corpo à beira do abismo, para desacelerar o coração, para acalmar a mente, para imitar o estado de morte enquanto ainda está vivo. Não para induzir o medo, mas para dissolvê-lo. Porque quando a respiração para, o corpo assume que está morrendo. No entanto, a mente permanece. Se estiver preparado, se não entrar em pânico, se não resistir, despertará. Ele perceberá que não está confinado à forma, que existe além das limitações da carne, que é algo vasto, algo infinito. É por isso que os bicucos se envolvem em trabalho de respiração por horas, segurando, soltando, segurando novamente. Eles empurram seus corpos além do que parece possível, não para demonstrar força, mas para aprender a se render, para experimentar a morte antes que ela chegue, para enfrentá-la sem medo.
Aqueles que podem parar de respirar e permanecer parados, que podem enfrentar esse momento e não recuar, não terão dificuldades quando o verdadeiro teste ocorrer. Eles não vão ofegar pela vida. Eles não serão puxados para trás pelo pânico. Eles simplesmente passarão, calmos, conscientes, prontos, porque já percorreram esse caminho antes. A morte não deve ser repentina, não da maneira que muitas vezes a percebemos, não é algo a temer, não é algo a evitar até o momento final. Destina-se a ser preparado, confrontado, recebido com consciência. Os mestres tibetanos reconheceram isso. Para eles, morrer não foi um acidente. Era uma arte, uma transição que poderia ser navegada com clareza, controle e propósito. Eles estabeleceram rituais, não para os mortos, mas para os moribundos. Para aqueles que desejam partir deste mundo totalmente conscientes, totalmente despertos. Uma das mais sagradas delas era Foa, a prática da transferência, uma técnica tão poderosa, tão precisa, que supostamente permitia que uma pessoa saísse do corpo à vontade. Sem sofrimento, sem medo, apenas doença e depois libertação. O processo começa com o foco, uma visualização de luz, pura, radiante, infinita. Subindo pelo topo da cabeça, a respiração diminui, o corpo enfraquece. À medida que os momentos finais se aproximam, a mente faz algo que a maioria não pode. Ela não se apega. Não se apega à vida. Ele simplesmente deixa ir. E nessa rendição, algo notável ocorre. A alma se eleva como névoa deixando o oceano, como uma chama liberada do pavio. Não se desvia em confusão. Não permanece no medo. Ele se move diretamente em direção à luz. Foa não era o único ritual. Havia cânticos sussurrados nos ouvidos dos moribundos, com a intenção de lembrar a alma do que estava por vir. Mantras sagrados repetidos incessantemente para que o som final que a mente ouvia antes da morte fosse o eco de seu próprio despertar. Os monges se envolviam em meditações onde ensaiavam suas próprias mortes repetidamente, ficando parados por horas, diminuindo a respiração até quase cessarem. Dessa forma, quando chegasse o momento real, eles não entrariam em pânico, eles não seriam perdidos. Eles entrariam pela porta, totalmente conscientes. Este é o segredo profundo. A morte não precisa ser caótica. Não precisa ser um vazio repentino, um momento de terror. Pode ser claro, pacífico e uma escolha. No entanto, isso só é possível se a mente estiver preparada. Somente se a alma tiver sido treinada. Porque nenhum ritual, nenhum mantra, nenhuma técnica sagrada pode impor consciência sobre você. Eles só podem guiá-lo até o limiar. Você deve escolher passar, para ser aquele que caminha. A morte não é aleatória, nem para aqueles que a compreendem, nem para aqueles que dedicaram suas vidas a se preparar para o momento final. Os mestres tibetanos entenderam algo que poucos entendem. Você não precisa morrer com medo. Você não precisa ser arrastado, confuso, perdido em uma tempestade de memórias e apegos. Você pode partir deste mundo com clareza, com escolha. Você pode controlar o momento da morte. O segredo está na mente, pois a morte não é sobre o corpo cai. Nunca foi realmente você. O que resta é a consciência, e para onde essa consciência vai a seguir é determinado no suspiro final. Os monges treinaram para este momento. Eles praticavam morrer muito antes da morte chegar, meditando nas bordas das montanhas, nas profundezas das cavernas, desacelerando seus corações, sufocando suas mentes. Eles aprenderam a se separar do corpo enquanto ainda estavam vivos. Se você pode se desapegar na vida, você pode se desapegar na morte. E se você pode se desapegar na morte, você está livre. Dizia-se que alguns monges escolhiam seu momento final. Sentar-se em meditação, olhos semicerrados, respiração lenta, como se estivessem se preparando para dormir. Então, sem luta, sem hesitação, eles simplesmente partiram, sem sofrimento, sem confusão. Apenas uma expiração final e a consciência subindo além do corpo. Eles chamaram isso de morte samadhi, o momento da partida consciente, uma transição perfeita. Para eles, a morte não era um fim, era uma passagem, uma porta. Aqueles que passaram com consciência não foram puxados para trás, não foram enredados na ilusão, não foram pegos pelo medo. Eles não vagaram, eles não voltaram.
Eles simplesmente se dissolveram na luz, na vastidão além da forma. Assim, a questão não é se a morte virá, vai. A questão é, você estará pronto. Nada é esquecido. Nem um pensamento, nem uma palavra, nem uma única ação. Tudo deixa uma marca. Tudo retorna. Isso é karma, não como punição, não como recompensa, mas como equilíbrio. A energia que você cria é a energia que você encontrará mais uma vez. Na vida após a morte, não há como escapar, pois o karma não é algo dispensado por uma divindade. Não é um conjunto de regras, é a própria essência da realidade, a corrente que leva a alma de uma vida para a próxima. Na morte, quando o corpo se foi, quando não há mais nada a esconder, a verdade de sua existência é revelada. Tudo o que você fez, tudo o que você pensou, cada escolha, cada intenção, está tudo lá, moldando o que vem a seguir. O bardo Todol elucida isso com clareza impressionante. Se uma alma viveu em amor, sabedoria e abnegação, ela se move em direção à luz, em direção à libertação. Se uma alma viveu na ganância, no medo e no ódio, ela é atraída para baixo, não como punição, mas porque foi isso que ela criou para si mesma. Alguns sentem o peso imediatamente. Os arrependimentos, a dor que causaram, as coisas deixadas por fazer. Eles imploram por outra chance. E o karma responde, não com misericórdia, não com crueldade, mas com a próxima vida, um novo corpo. Um novo começo, uma oportunidade de confrontar o que ficou sem solução. No entanto, há outro caminho, que poucos trilham, deixar tudo para trás, quebrar o ciclo. Porque o karma não é apenas o que o puxa de volta à vida, é também o que o liga à ilusão do eu. Aqueles que realmente compreendem isso, que veem além disso, não são mais governados por ele. Eles não se apegam ao bem. Eles não resistem ao mal. Eles simplesmente deixam ir. Nesse momento, o karma se dissolve. Não há passado, nem futuro, nem renascimento, apenas consciência, apenas liberdade. Assim, a questão não é o que o karma lhe trará. A questão é, você vai superar isso. A maioria das almas não escapa. Eles não transcendem. Eles não se dissolvem em luz ou se movem além do ciclo. Eles retornam, vida após vida, corpo após corpo. Não porque sejam compelidos a isso, mas porque não reconhecem que têm escolha. A reencarnação não é uma prisão. É um padrão, um loop, um ciclo que se repete, não porque deve, mas porque a mente se apega ao que é familiar. Quando a morte chega, as ilusões começam, o túnel de luz, as vozes dos entes queridos, a atração para uma nova existência. A alma, ainda apegada, ainda ansiando, segue a corrente. Ele percebe visões do paraíso, dos reinos celestiais, da beleza além da imaginação, e as alcança. Alternativamente, ele vê seu passado, seus arrependimentos, seus desejos inacabados e tenta corrigi-los. Em ambos os cenários, seja perseguindo a luz ou fugindo da escuridão, a alma volta ao ciclo. O segredo é este: o céu não é escapatória. O inferno não é punição. Ambos são ilusões, projeções da mente, e a alma que acredita neles está presa a eles. Os mestres tibetanos entenderam isso. Eles advertiram que mesmo as mais belas visões podem enredá-lo. Que se você alcançá-las, se você as desejar, se você se apegar a elas, você retornará. O próprio desejo é a cadeia, o desejo de experimentar, de ser, de existir como algo separado do todo. Esse desejo puxa as almas de volta aos corpos, mantendo-as presas no ciclo de nascimento e morte. O ciclo não o aprisiona, você se apega ao ciclo. O único caminho para a liberdade é deixar ir, não apenas do sofrimento, mas de tudo, da identidade, da forma, da necessidade de existir. E esse é o teste final, o momento em que a alma vai além ou volta e começa de novo. E se você reconhecesse a verdade antes da chegada da morte? E se você percebesse agora que tudo o que você acredita ser é apenas um sonho passageiro? Que seu nome, seu passado, seus medos, seus desejos não são você? E se o mundo ao seu redor, sólido e real como parece, nada mais é do que uma projeção, um lampejo temporário na vastidão da consciência? Os mestres tibetanos entenderam isso. Eles dedicaram suas vidas a dissolver a ilusão para que, quando a morte chegasse, ela não tivesse poder sobre eles.
Aqueles que percebem a verdade antes de morrer não estão mais em dívida com ela. Eles não entram em pânico quando o corpo falha. Eles não se agarram quando a respiração para. Eles não se apegam ao que já está perdido. Em vez disso, eles observam, silenciosos, imóveis, conscientes. Naquele momento, quando outros seriam atraídos para visões, perdidos no sonho que se desenrolava da vida após a morte, eles fazem algo diferente. Eles se soltam, completamente. Não apenas do corpo, não apenas da identidade, mas do eu. E ao fazer isso, eles escapam. Nenhum renascimento, nenhuma perambulação, nenhuma ilusão pronta para enredá-los novamente. Apenas luz, apenas consciência, apenas libertação. Este é o segredo final, que a morte não precisa ser um teste. Pode ser uma escolha, mas apenas para aqueles que despertam antes que o sonho termine. A morte não é o fim, nunca foi. É uma passagem, uma porta, uma transição de um estado de ser para outro. O corpo desaparece, os sentidos se dissolvem. O mundo que você habitou desaparece como névoa ao sol da manhã. No entanto, algo permanece, consciência, pura, inabalável, observando enquanto a grande ilusão se desenrola. O livro tibetano dos mortos nunca foi apenas sobre o que ocorre após a vida. Serve como um guia. Um lembrete de que tudo o que você teme sobre a morte é um mal-entendido, que o terror do desconhecido, o apego à existência, o apego desesperado à solidez é o que o mantém confinado. Pois nada real está perdido. O verdadeiro eu, a consciência por trás de todo pensamento, toda a identidade, não perece. Ele faz a transição, se transforma, vai além do que antes era familiar e se transforma em algo maior. Poucos percebem isso porque poucos estão preparados para abandonar seus apegos. Eles percebem a morte como um fim, um vazio, uma escuridão. Nessa crença, eles o tornam real. Mas os monges sabiam que não resistiam quando a morte chegava. Eles não lutaram para se agarrar a um mundo que já estava se esvaindo. Em vez disso, eles avançaram, calmos, conscientes, sabendo que a morte não é a perda de si mesmo, mas a perda da ilusão. Aqueles que compreendem isso, que veem a morte não como algo a temer, mas como um retorno à sua verdadeira natureza, são livres. O ensinamento final é simples: a morte não é o fim, é apenas o começo. Além dos bardos, além das ilusões, além do suspiro final, o que resta? O que acontece com a alma que não se agarra, que não retorna? Os mestres tibetanos falavam de muitos reinos, muitos caminhos, muitos ciclos. Mas além de todos eles existe algo mais, algo sem nome, algo infinito, algo que não pode ser visto ou imaginado porque não tem forma. No momento em que a alma transcende as ilusões dos bardos, além das visões pacíficas e coléricas, além da atração do renascimento, ela entra no sem forma, um estado onde o tempo deixa de fluir, onde o espaço não existe, onde não há separação, nem eu, nem outro, apenas consciência. Alguns se referem a isso como iluminação, outros o chamam de fonte, o oceano do qual toda consciência surge e para o qual toda consciência retorna. Os monges treinaram para isso, não para escapar da morte, mas para se fundir com o que está além dela, para se dissolver na vastidão, na expansão silenciosa e infinita da existência pura. No entanto, isso não é algo que possa ser articulado, pois as palavras pertencem à mente, e o que existe além dos bardos transcende a mente. Nenhum pensamento, nenhuma forma, apenas ser, apenas luz. Assim, o segredo final é este: a morte não é uma viagem de um lugar para outro. É uma jornada da ilusão à verdade, do sonho à vigília, do esquecimento à lembrança. Aqueles que atravessam os bardos sem medo, sem apego à forma, não retornam. Eles não regridem no ciclo. Eles se tornam o que sempre foram, o que serão para sempre, o infinito, a consciência abaixo de todas as coisas. Não perdido, não se foi, mas em casa. E se este livro estiver correto? E se tudo o que lhe foi ensinado sobre a morte estiver incompleto? E se o último suspiro não for um fim, nem um vazio, nem o esquecimento, mas o início da jornada mais extraordinária que você já empreendeu? O livro tibetano dos mortos perdurou por séculos, passou de professor para aluno, sussurrado nos ouvidos dos moribundos, escondido até que o mundo estivesse pronto para absorver sua sabedoria. Agora, ele chegou até você, não por acaso,
não por coincidência, mas porque algo dentro de você já está buscando, já questionando. A verdade foi enterrada, e aqueles que a descobrem nunca mais são os mesmos. E se o livro estiver certo? E se o momento da morte não for algo a temer, mas algo para se preparar? E se tudo o que você encontrar depois desse momento, a luz, a escuridão, os seres divinos, os demônios, forem todos reflexos de sua própria mente? E se não houver julgamento, nem céu, nem inferno, apenas um teste? Um teste para ver se você reconhece a ilusão. Um teste para determinar se você está pronto para ir além dela. Se o livro estiver realmente correto, tudo muda. O medo se dissolve. O aperto do mundo material afrouxa. Você para de perseguir, para de se apegar, para de fugir da morte e começa a se preparar para ela. Porque aqueles que se preparam são os verdadeiramente livres. Assim, a questão essencial não é se este livro é verdadeiro. A verdadeira questão é: você está pronto para ver por si mesmo? Quando chega o momento final, quando a respiração desacelera, quando o corpo começa a desaparecer, há uma verdade que você deve lembrar, um princípio que moldará tudo o que ocorrer a seguir. Você não é seu corpo. Você nunca foi. As mãos, o rosto, o nome, a identidade. Tudo isso foi temporário, uma máscara usada por um breve período, mas a consciência por trás dela, isso é eterno. Quando a morte se aproxima, quando o mundo começa a se dissolver, quando tudo o que você supunha ser real começa a escapar, este é o seu momento de despertar. Não se apegue. Não resista. Não sucumba ao medo. O que vem a seguir não é punição. Não é um final. É um reflexo. Tudo o que você percebe. Seja luz ou escuridão, deuses ou demônios, paz ou terror, é tudo você. Nada fora de você tem poder sobre você, a menos que você acredite que sim. Este é o teste final, o momento em que a maioria das almas vacila. Eles esquecem. Eles esquecem que a vida após a morte é um sonho, que o céu e o inferno não são lugares, mas projeções, que o medo, o apego e o anseio os atraem de volta para novas vidas, novos corpos e novos ciclos de sofrimento. No entanto, aqueles que se lembram, aqueles que permanecem parados, aqueles que não se apegam a ilusões, eles passam. Eles percebem a luz não como algo separado, mas como o que sempre foram. Eles não caem, eles não retornam. Eles vão além do ciclo, eles despertam. Então, quando esse momento chegar, quando a morte estiver à sua porta, lembre-se, deixe ir, fique atento e testemunhe enquanto a ilusão se dissipa. Se a morte não é o fim, se tudo o que você experimenta após o suspiro final é moldado por sua própria mente, o que isso significa para a vida que você está vivendo atualmente? Se a vida após a morte reflete a consciência, então a própria vida não é diferente. Os medos que você carrega, os apegos que o sobrecarregam, os pensamentos que moldam sua realidade, eles não estão apenas influenciando este momento, eles estão ditando o que vem a seguir. A maioria das pessoas navega na vida como se a morte fosse uma eventualidade distante, algo para se preocupar mais tarde, algo para evitar contemplar. No entanto, os monges possuíam maior sabedoria. Eles reconheceram que cada ação, cada pensamento, cada hábito os prepara para o momento em que deixam este mundo. Em última análise, a maneira como você vive é a maneira como você vai morrer. Uma vida passada envolta em medo levará a uma morte cheia de pavor. Uma vida de apego criará turbulência no último suspiro. Uma mente inquieta durante a vida permanecerá inquieta na vida após a morte. No entanto, uma mente que é clara, uma mente que é livre, uma mente que compreende a natureza da ilusão, essa mente não se encolherá. Essa mente não entrará em pânico. Essa mente entrará na morte plenamente consciente. É por isso que a meditação tem significado. É por isso que o desapego é ensinado, não para removê-lo da vida, não para despojá-lo da emoção, mas para prepará-lo para o momento em que tudo o que você acredita ser real começa a desmoronar. Assim, a verdadeira questão não é o que acontece na morte. A questão essencial é: você está vivendo de uma maneira que o prepara para esse momento. Pois, no final, a morte não é um evento que ocorre a você. É algo para o qual você já está progredindo. E quando chegar a hora, você estará pronto. E se tudo na vida estiver preparando você para um teste final? Não é um teste de punição, não é um teste de julgamento, mas um teste de consciência.
Quando o último suspiro deixa seu corpo, quando o mundo se dissolve, quando você não é mais o que antes se percebia, algo ocorre, um momento de clareza, uma oportunidade singular. Uma porta surge. Nesse instante, tudo depende de você reconhecê-lo. Os mestres tibetanos compreenderam isso. Eles entenderam que a morte não é caótica, é preciso. Segue um padrão, uma sequência de ilusões que se desenrolam como um sonho, cada uma projetada para determinar se você vai se apegar ou deixar ir. Se você perseguir as visões, se você combater os medos, se você se agarrar aos restos do eu, você falhará, e o ciclo começará de novo. No entanto, se você permanecer quieto, se observar sem se apegar, se você ver através das ilusões em vez de sucumbir a elas, você passará, não para um céu, não para um paraíso, mas para algo maior, algo além da descrição, um retorno ao que você era antes do nascimento, antes do tempo, antes da identidade. E esse é o segredo profundo. A morte não é uma jornada de um lugar para outro. É uma jornada da ilusão à verdade, do sonho à vigília, do esquecimento à lembrança. Aqueles que navegam pelos bardos sem medo, sem apego à forma, não retornam. Eles não voltam ao ciclo. Eles se tornam o que sempre foram, o que sempre serão, o infinito, a consciência abaixo de todas as coisas. Não perdido, não se foi, mas em casa. E se este livro for realmente verdadeiro? E se tudo o que lhe foi dito sobre a morte for apenas uma fração da verdade? E se o suspiro final não for o fim, nem um vazio, nem o esquecimento, mas sim o início de sua maior jornada? O livro tibetano dos mortos sobreviveu por séculos, passou de professor para aluno, sussurrado nos ouvidos dos moribundos, escondido até que o mundo estivesse pronto para abraçá-lo. Agora, isso veio até você, não por acaso, não por coincidência, mas porque algo dentro de você já está buscando, já questionando. A verdade foi enterrada, e aqueles que a descobrem são mudados para sempre. E se o livro estiver certo? E se o momento da morte não for algo a temer, mas algo para se preparar? E se tudo o que você encontrar depois desse momento, a luz, a escuridão, os deuses, os demônios, forem todos reflexos de sua própria mente? E se não houver julgamento, nem céu, nem inferno, apenas um teste? Um teste para ver se você reconhece a ilusão, um teste para ver se você está pronto para ir além dela. Se o livro estiver certo, tudo se transforma. O medo se dissolve. O controle do mundo material enfraquece. Você para de perseguir, para de se apegar, para de fugir da morte e começa a se preparar para ela. Porque aqueles que se preparam são genuinamente livres. Assim, a questão essencial não é se este livro é verdadeiro. A verdadeira pergunta é: você está pronto para ver por si mesmo? Quando o momento final se aproxima, quando a respiração desacelera, quando o corpo começa a desaparecer, uma verdade permanece, um princípio que moldará tudo o que se desenrola a seguir. Você não é seu corpo. Você nunca foi. As mãos, o rosto, o nome, a identidade, tudo isso é temporário. Uma máscara usada por um tempo fugaz, mas a consciência por trás dela, isso é eterno. Quando a morte chega, quando o mundo começa a se dissolver, quando tudo o que você pensava ser real começa a escapar, este é o seu momento de despertar. Não se apegue. Não resista. Não se rendam ao medo. O que vem a seguir não é punição. Não é um final. É um reflexo. Tudo o que você percebe. Seja luz ou escuridão, deuses ou demônios, paz ou terror, é tudo você. Nada fora de você possui poder sobre você, a menos que você permita. Este é o teste final, o momento em que a maioria das almas vacila. Eles esquecem. Eles esquecem que a vida após a morte é um sonho, que o céu e o inferno não são lugares, mas projeções, que o medo, o apego e o anseio os atraem de volta para novas vidas, novos corpos e novos ciclos de sofrimento. No entanto, aqueles que se lembram, aqueles que permanecem parados, aqueles que não se apegam a ilusões, eles passam. Eles percebem a luz não como algo separado, mas como o que sempre foram. Eles não caem, eles não retornam. Eles vão além do ciclo, eles despertam. Então, quando esse momento chegar, quando a morte estiver à sua porta, lembre-se, deixe ir.